Ai, meus povos e minhas povas, hoje vou falar sobre a Grécia Antiga, então ouça com atenção e vamos lá. Grécia Antiga é o nome dado à civilização que foi constituída na área que abrange o sul da Península Balcânica, ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. A importância da Grécia Antiga para o mundo ocidental é grande em virtude, principalmente, dos aspectos cultural, científico, filosófico e político dessa civilização que foram legados à civilização contemporânea. O primeiro processo de povoamento da região que pode ser considerado como originário da civilização grega foi o que ocorreu na ilha de Creta, entre 2000 e 1400 a.C. Pouco se sabe sobre a forma de organização da sociedade cretense, ou minoica, apesar de haver um grande trabalho arqueológico sendo realizado nas ruínas dos palácios da ilha, cujo mais famoso é o de Knossos. Entretanto, sabe-se que os cretenses controlaram o comércio no mar Mediterrâneo até que houve a extinção da civilização por volta de 1400 a.C. Além desse período considerado como inicial, os historiadores dividem ainda a existência da civilização da Grécia Antiga em mais 4 períodos: pré-homérico, do século 20 ao século 12 a.C. Homérico, do século 12 ao século 8 a.C. Arcaico, do século 8 ao século 6 a.C. Clássico, do século 5 ao século 4 a.C. Helenístico, do século IV ao século I a.C. O período pré-homérico aproximou-se do período da civilização cretense e tem como principal característica a ocupação da Grécia continental pelos povos de origem indo-europeia, sendo que primeiramente foram os aqueus a chegarem à região, sendo sucedidos pelos eólios e jônios. Por fim, temos os dórios, povos essencialmente guerreiros, que possivelmente foram os responsáveis pela dispersão de vários grupos humanos pelas ilhas do Mar Egeu e pelo litoral da Ásia Menor, processo denominado de Primeira Diáspora. O período homérico recebeu esse nome em decorrência de as obras Ilíada e Odisseia, as principais fontes de estudo do período, serem atribuídas ao poeta Homero. Essa situação indica também um período de volta ao campo desses povos e o abandono da escrita. Nesse período, as comunidades gentílicas fortaleceram-se, e o núcleo social orbitava sob os genos, famílias coletivas, constituídas por um grande número de pessoas sob a liderança de um monarca. Em um primeiro momento, as terras das comunidades gentílicas eram comunitárias, mas o desenvolvimento verificado entre os séculos 12 e 8 a.C. levou à privatização das terras, ao crescimento demográfico e à ocorrência de uma segunda diáspora, realizada em decorrência da crise da sociedade gentílica. A segunda diáspora originou a Magna Grécia, nome pelo qual ficou conhecido o processo de colonização de regiões do Mediterrâneo Ocidental, principalmente no sul da Península Itálica. O período arcaico teve como principal característica o fortalecimento das cidades-estados ou as polis gregas. As cidades-estados que mais se destacaram foram Esparta e Atenas. A primeira em virtude de sua estrutura aristocrática e guerreira, cuja organização social era rigidamente hierarquizada. A segunda pelo desenvolvimento do comércio em diversas regiões do mar Mediterrâneo, principalmente com as áreas de colonização da Magna Grécia, e também pelas instituições políticas criadas. Em Atenas, as lutas políticas entre as distintas classes sociais levaram à criação da democracia política, na qual poderiam participar das decisões sobre os rumos da polis os cidadãos, grupo formado pelos homens maiores de 21 anos, filhos de pais e mães atenienses. Estavam excluídos dos direitos de cidadania as mulheres, os estrangeiros e os escravos. O período clássico foi marcado pelo apogeu da civilização grega, principalmente pelo desenvolvimento econômico e cultural verificado em Atenas. As guerras médicas colocaram no campo de batalha duas grandes civilizações, a grega e a persa, proporcionando uma unidade entre as diversas cidades-estados gregas para enfrentar um inimigo que ameaçava conquistar seus territórios. A vitória grega possibilitou o crescimento ainda maior do comércio controlado pelos atenienses no Mediterrâneo, marcando o período conhecido como imperialismo ateniense.
Por outro lado, a cidade conheceu o período de seu apogeu cultural com estímulo às diversas práticas artísticas, como teatro, arquitetura e filosofia, destacando a construção do Partenon e a produção filosófica de Platão e Aristóteles. As disputas internas às cidades-estados gregas, marcadas principalmente pela Guerra do Peloponeso, indicaram o declínio dos gregos. Após essa guerra, iniciou-se o período helenístico, com a civilização grega sendo dominada pelos macedônicos, principalmente por Alexandre Magno. Alexandre levou o Império Macedônico à maior extensão de suas fronteiras, conquistando o Egito, a Pérsia e chegando até a Índia. Com essa expansão imperial e com o legado cultural grego, Alexandre pretendeu fundir as culturas gregas e orientais em um processo conhecido como helenismo. Entretanto, com sua morte precoce, aos 33 anos de idade, seus sucessores não puderam manter a unidade do império, caracterizando também o fim da Grécia Antiga. Apesar da perda de influência política e econômica, a cultura grega iria ser assimilada pelos romanos, povo que iria dar continuidade ao legado cultural da Grécia Antiga e que contribuiria para que as características do mundo grego chegassem até os dias atuais. A mitologia grega é o conjunto de lendas e mitos desenvolvidos por volta de 700 a.C. Entre os seus personagens, encontramos deuses, titas, ninfas e centauros. No seu berço, como o próprio nome indica, a Grécia Antiga, a religião das pessoas era politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses. Os 12 principais deuses da mitologia grega são Zeus, Poseidon, Hera, Apolo, Afrodite, Ares, Atena, Deméter, Hefesto, Ártemis, Dionísio e Hermes. Então agora vou falar resumidamente sobre eles. Primeiro, na mitologia grega, Zeus, deus dos trovões, é considerado o mais importante de todos os deuses, superior aos demais. Deus soberano dos céus, ele é o filho mais novo de Reia e Cronos, a mãe de todos os deuses, e o rei dos titãs e titã do tempo. Ele nasceu na ilha de Creta e foi criado em uma caverna no Monte Ida. Segundo, irmão de Zeus, Poseidon também é filho de Reia e Cronos. É o deus supremo dos mares, terremotos e tempestades. É conhecido por seu comportamento instável, violento e humor imprevisível. Teve diversos filhos, dos quais se destacam Teseu e Belerofonte. Terceiro, Hera é, ao mesmo tempo, irmã e esposa de Zeus. Ela é a rainha do Olimpo e de todos os deuses, e além disso, deusa das mulheres, maternidade e do casamento. É conhecida por ser um temperamento extremamente difícil. Outros traços de sua personalidade forte são o ciúme, agressividade e orgulho. Quarto, um dos mais cultuados do Olimpo, Apolo é o deus do sol, da ordem e da justiça, das artes e da profecia. Filho de Zeus e de Leto, ele nasceu na ilha de Delos, e é irmão gêmeo da deusa Ártemis. Quinto, deusa do amor, da sexualidade e da beleza, existem duas versões diferentes a respeito do nascimento de Afrodite. Em uma delas, ela é filha de Zeus e Dione, deusa das ninfas. Na outra, Zeus cortou os testículos de Urano, pai de Afrodite, e os jogou no mar. Em volta dele surgiu uma espuma, que misturada com o mar, originou a deusa. Sexto, Ares é filho de Zeus e Hera, e recebe o título de deus da guerra. Os traços mais marcantes de sua personalidade são o comportamento selvagem e o temperamento agressivo. Sétimo, deus da sabedoria e das artes, frequentemente ela também é chamada de Palas Atena. A principal cidade grega, Atenas, recebeu este nome em homenagem a ela. É tida como a filha preferida de Zeus, que a teve juntamente com Metis. Oitavo, Deméter é a deusa da agricultura, da vegetação, da colheita e das estações do ano. Uma das irmãs de Zeus teve uma filha com ele, que recebeu o nome de Perséfone. Esta, por sua vez, sob consentimento de Zeus, foi raptada e violentada pelo deus do submundo, Hades. Nono, considerado um dos deuses mais feios, Hefesto, o deus do fogo e dos metais, é filho de Zeus e Hera. Assim que nasceu, por conta de sua aparência indesejada, e de uma deficiência que o deixou manco, sua mãe o lançou para fora do Olimpo. Décimo, deusa da vida selvagem, da lua, da caça, dos animais e da virgindade, Ártemis é filha de Zeus e Leto, e irmã gêmea de Apolo.
Permaneceu virgem, e portanto, nunca teve filhos. Apesar de seu temperamento vingativo, era conhecida por ser protetora e amorosa. 11º. Filho de Zeus e da princesa Semele, Dionísio, também chamado de Dioniso, é o deus do vinho, teatro e libido. É o único dos deuses gerado por uma mortal. Enciumada, a esposa de Zeus, Hera, a atraiu para uma armadilha. Neste engodo Semele termina morta e despedaçada. 12º. O deus Hermes é filho de Zeus com a ninfa Maia. Por conta de sua velocidade, ficou conhecido por ser o mensageiro dos deuses. Seu nome também está ligado a uma série de coisas, a exemplo do comércio, magia, viagens, sorte, riquezas, estradas e ladrões. Então é isso por hoje, obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Falou!